Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe isso daqui pra vocês, ó. Vocês vão falar assim, não, mas eu já fiz esse eu conheço. Esse é diferente, ó. Ele tem uma alça aqui, ele tem uma aba aqui, com um bolso, e tem um outro bolso aqui atrás. Eu peguei o projeto que a gente tinha e dei uma incrementada nele, dei uma completada. Porque muita gente que ganha esse daqui pra nenê, pra levar fralda de nenê, sente falta de lugar para colocar pomada ou algumas outras coisas. Então, ó, um bolsinho aqui e outro bolsinho aqui atrás. Vamos lá aprender a fazer? Vamos então começar a fazer, tá? Olha, quem tem esse molde aqui, que a gente já faz lá no ateliê, pode usar ele. Vai dar alguma diferença nos tamanhos que eu vou, nas medidas que eu vou passar aqui, mas é coisa de 1 centímetro que no desenvolver do projeto não interfere em nada, tá? Pode fazer com esse daqui mesmo. Eu vou passar as medidas para o caso de quem não tem o projeto aqui. Essa parte aqui, gente, é mais difícil de fazer, tá? O molde. Quem tiver dificuldade, pode passar lá no ateliê, me liga, fala, olha, você deixa preparado o projeto para mim? Eu risco para vocês. Vocês só passam e pegam a qualquer hora. Se não der para passar quando eu tô lá, eu deixo lá na Shea e vocês pegam com a Juliana que vai estar lá, tá bom? Não tem problema nenhum. Depois no final eu deixo uma foto com as medidas e as distâncias daqui e aqui para quem quiser fazer em casa, tá bom? Essa daqui eu vou acabar passando aqui, é da caixinha do leite, o tamanho total. Eu vou passar também, mas depois eu deixo para vocês uma foto das medidas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é o corpo da necessaire. Então, gente, para quem quiser conseguir fazer o molde em casa, perfeito. Ó, nós vamos precisar de um retângulo de 29,5 de largura por 23 de altura. Eu tô com uma colinha ali porque é muita medida aqui, tá? Então, é 29,5 por 23. Na parte de cima, escrevam aqui em cima, parte de cima é uma caixinha de leite de 2,5 e aqui embaixo é a caixinha de leite de 3, tá? Para quem não lembra como é a caixinha de leite, você pega e mede. Se aqui, quando aqui tá retinho, mede daqui para dentro 3 e de baixo para cima 3. Faz um quadradinho e corta. Aqui, em vez de 3, é 2,5 centímetros, tá bom? Então, vai pegar o molde, vai riscar na frente do tecido com lápis, vai colocar na manta, passar no ferro bem passado, fazer o zigue-zague do risco para dentro e vai cortar no risco, tá? O forro, vocês vão também riscar com lápis na frente ou no avesso, aqui não tem problema, só que vocês vão já cortar no risco, tá bem? Então, vamos deixar preparado, ó, 2 forros e 2 partes externas com manta, tá bom? A gente vai deixar esse daqui reservadinho, tá? Agora, vamos fazer a parte do lenço umedecido, onde vai o bolso com o lenço umedecido, tá? Então, ó, vocês vão ver que meu quadrado tá desigual, porque eu fiz um aproveitamento aqui de um tecido que eu tenho, eu fiquei com medo de esquadrar e qualquer coisa dar errado. Então, o que nós vamos pegar? O tecido que eu vou usar como principal é o de aviãozinho. Então, eu peguei esse quadrado maior, eu vou pegar o molde, colocar em cima do tecido e vou cortar com sobra, tá? Vou cortar com sobra. Seja generosa nessa sobra, tá? Pode ser 2 dedos, pode ser 2 centímetros, tá? Corta maior, olha como tá maior o meu, tá? E o forro dele, eu vou usar no amarelo, eu fiz a mesma coisa, cortei com sobra. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o forro frente com frente aqui, ó. Eu tô aqui, o tecido principal na manta, não tem zigue-zague, não tem nada. Eu só passei com ferro para ele ficar firme aqui, tá? Eu vou colocar o forro frente com o meu tecido principal. Aqui eu vou ter que tomar cuidado, porque meus aviõezinhos, apesar deles não terem muita direção, eu quero que aqui fique a parte de cima, tá? Então, eu vou colocar aqui o forro frente com frente. Essa daqui é a parte de baixo da necessaire, então eu vou colocar assim. E a única coisa que eu vou riscar aqui
é o ovalado. Só o ovalado, eu não vou riscar o restante. Eu vou riscar o ovalado aqui, com lápis, pode ser com a fantasminha. Será que caneta que não tá querendo pegar? Pode ser com caneta, eu não gosto muito de usar caneta, mas as crianças sumiram com os meus lápis aqui, não há de ser nada. Então, ó, eu passei só o risco ovalado aqui. Agora eu vou alfinetar aqui fora. Prontinho. E eu vou passar uma costura reta só em cima desse risco que eu fiz do ovalado, tá? Eu tô usando aqui, gente, o ponto 2,5. Eu vou bem devagarzinho, costurem bem devagarzinho, principalmente na hora da curvinha mais fechada, para que fique bem certinho. Não pode ter pressa nessa hora, tá? Costura bem devagarzinho. Muito bem, dá um retrocessinho. Vamos tirar da máquina. Pronto, tira também os alfinetes. E agora, o que nós vamos fazer? Costurei aqui, tá vendo? Eu agora vou cortar aqui dentro, vou fazer um corte aqui dentro, ó. Vou dobrar assim. De minha tesoura. Vou usar essa mesmo. E agora eu vou cortar, olha, eu furei esse nosso ovalado. E agora eu vou cortar aqui no meio, deixando 1 centímetro da costura pra dentro, tá? Essa parte dessa costura aqui, quem tiver a tesoura de picotar, pode usar ela. Quem não tiver, depois a gente vai ter que dar uns picotes. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Deixa eu terminar aqui de cortar. Pronto. Olha. Estão vendo? E agora eu vou dar uns picotezinhos, ó. Muito cuidado, gente, para não cortar a costura. Porque se vocês cortarem a costura aqui, vai ter que começar tudo de novo. Não tem conserto. Porque se vocês passarem uma costura maior, vai sobrar buraco pro lenço umedecido, tá? Que essa medida aqui que a gente tem, já é certinho para caber aquela parte plástica do lenço umedecido, que vem com a tampinha, tá? Para qualquer modelo, para qualquer marca de lenço umedecido. Olha aí. Ó, já fiz os picotes aqui, estão vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte do forro, que é pra mim é amarela, e vou passar por dentro do buraco. Ó. Então, por isso que eu picotei, pra facilitar aqui e não ficar tudo enrugadinho, tá? Se ficar enrugadinho é falta de picote. Agora, ó, eu vou lá no ferro, eu vou ajeitar isso daqui e já volto aqui pra falar com vocês de novo. Voltei. E, ó, a costura aqui, gente, tem que ficar bem abertinha, ó. Pra ficar o amarelo pra baixo e esse daqui pra cima. Não deixa aparecer o forro aqui não, que fica feio, tá? Agora, nós vamos rebater aqui. Eu gosto de rebater com um pé de máquina. Se você gostar de rebater um pouquinho mais pertinho, pode rebater. Para rebater, eu costumo também alfinetar, para o forro não invadir a nossa costura, tá? Aqui eu usei para todo o projeto
eu usei a manta R1. Então, no lado aqui do forro, o tecido não gruda, né, na manta. Então, ele pode dar uma caminhadinha aqui. A gente tem que tomar cuidado. Prontinho. E assim como aquela costura que a gente fez primeira, esse rebatido aqui também, costura bem devagarzinho. Eu vou aumentar só um pouquinho o ponto, fui para 3. Porque eu gosto de ponto de rebatido um pouquinho maior. Muito bom. Ficou bonito. Tiro o excesso da linha. Desalfineta. E agora pro próximo passo, se vocês sentirem necessidade de passar de novo, podem passar, tá? O forro tem que ficar bem certinho, porque agora sim, a gente vem com o molde de novo, ajeita o buraco com o buraco, tá? Bem certinho. E agora a gente risca todo o molde externo, tá? Cadê? Tá aqui. Agora a gente risca todo o molde externo. Todo o retângulo com a caixinha de leite. Aqui em cima não riscou. Eu vou alfinetar, puxando bem o forro para ele não escapar. Eu gosto de alfinetar aqui do lado de fora do risco também. E agora eu vou passar um zigue-zague do risco pra dentro. Eu vou passar esse zigue-zague e já vou cortar no risco, tá? Pronto, olha. Passei o zigue-zague e já cortei no risco. Tá quase pronta, sabe o que que falta? Um viés pra gente dar acabamento aqui, tá? Que aqui fica feio, ó. Apareceu tudo... a manta, o zigue-zague. Bom, eu cortei então uma faixa de 5,5 centímetros, pode cortar de 6, tá? E a gente vai passar agora o viés daqui de dentro do forro lá pra frente, tá? Então, vou alinhar aqui bem direitinho e vou passar um pé de máquina com costura reta. Ó, passei um pé de máquina aqui, agora eu vou subir esse viés. Vou alinhar ele bem certinho aqui na costura que apareceu na frente e vou passar um ponto reto bem aqui na beiradinha, tá? Vai lá no ferro, passa, ajeita bem ajeitadinho. Tá aqui, prontinho com o viés. Agora eu vou pegar uma parte da frente, uma parte de fora, né? Vou tomar o cuidado de deixar os 3 centímetros aqui pra baixo e vou encaixar essa parte aqui. Então, ó, aqui tem que estar as duas caixinhas de leite de 3 centímetros juntas. Aqui a de 2,5, tá bem? Eu vou encaixar bem encaixadinho aqui. Vou alfinetar.
E eu já vou passar um zigue-zague para fixar a nossa bolsa, o bolso do lenço no corpo principal, tá? E tá pronta uma parte da nossa bolsinha, tá? Esse daqui agora a gente vai reservar. Ah, pra quem for colocar... agora é o momento, gente, de colocar um plique-plaque aqui. Acha bem o meio aqui e põe um plique-plaque, tá bem? Vou fazer isso daqui a pouco. Bom, agora nós vamos preparar os plásticos, tá? Então, um plástico é que vai na frente, do outro lado do corpo principal. De um lado, então, é o bolso do lenço umedecido, do outro lado é o bolso de plástico. No lugar do bolso de plástico, também pode ser a tela, como pode ser também um bolso de tecido normal, tá? Ah, não tenho plástico, ah, não tenho a tela, usa o tecido normal. Não tenho plástico, mas eu tenho a tela, quero usar a tela, pode usar, tá bem? A medida aqui, então, é 29,5 por 18 e a gente vai fazer na parte de baixo a caixinha de leite também de 3 centímetros. Será que dá pra ver? Dá nada. Plástico é difícil, né? Aqui não dá pra ver. Bom, na parte de cima, nós vamos colocar o viés, tá? Como a gente costuma colocar, igual colocamos lá. A gente vai colocar aqui bem niveladinho, passar uma costura reta e rebater lá do outro lado, tá? Só um detalhe, gente, aqui eu cortei uma faixa de 6 centímetros e dobrei ao meio. Todos os viés que nós vamos usar aqui vai ser de tecido e todos eles é dessa mesma forma, tá? Se você não quiser usar o de tecido, pode usar o industrializado, não tem problema nenhum. Tá aqui prontinho meu viés no meu bolso de plástico. Eu vou pegar agora a outra parte, encaixar também aqui a caixinha de leite 3x3, tá? E vou passar um zigue-zague toda a volta. Lembrando que o plástico cristal, ele é bem rígido, dá pra gente usar o pé de máquina normal com ele. Senão você usa o seu pé de plástico. E outro detalhe. Alfinetar esse plástico aqui não é muito legal. Usa presilinha para prender. Se você não tiver a presilinha, usa o prendedor. Esse que você tem lá em casa, para pendurar a tua roupa mesmo, tá? Pronto, já coloquei o plástico aqui, tá vendo? Também aqui você coloca um plique-plaque, tá? Essas duas partes aqui, depois de ter colocado o plique-plaque, a gente vai reservar. Agora nós vamos preparar a outra parte do plástico. Nessa outra parte do plástico, nós vamos fazer assim, ó. Na parte que nós vamos considerar debaixo do plástico, a parte de baixo do bolso, nós só vamos colocar o viés de um lado. A gente ainda não vai fechar ele. Então, nivela bem niveladinho e passa uma costura reta de pé de máquina, tá? Opa! Pronto, eu só coloquei aqui, eu não rebati aqui ainda, tá? Nesse mesmo lado que nós colocamos o viés, agora nós vamos colocar o zíper. Deixa eu cortar o zíper aqui, um pouquinho maior. Se você quiser anotar os tamanhos dos zíperes que a gente vai usar aqui, para de repente você saber se tem na tua casa, um é de 22, o outro é de 25 centímetros, tá bom? Então, do mesmo lado que tá o meu viés aqui, ó, meu viés tá aqui, tá? Eu passei a costura aqui, ó, ele tá aqui na frente do plástico. Eu vou vir e colocar o avesso do zíper no plástico. Então, aqui é o avesso do zíper, ele tá encostado no plástico. Eu vou passar daí um zigue-zague bem na beiradinha aqui, tá? Agora que eu já passei o zigue-zague, eu vou vir com outro viés. Vou colocar aqui em cima do zíper mesmo. E vou passar uma costura com um pé de zíper aqui, tá? Uma costura. Agora que eu já coloquei o viés desse lado, eu vou pegar e colocar e vincar todo o elástico, olha, todo o plástico, ó. Aqui tá o zíper, aqui embaixo. Então tá o plástico, o zíper e o viés. Eu vou trazer o viés pra cima, vou trazer o zíper pra cima
ele vai levar o plástico para baixo, ó. O plástico tá aqui. Eu vou levar o plástico para baixo, olha. Vou vincar bem com a minha unha. E daí eu vou levar o viés aqui para baixo. E vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, tampando a costura para esconder, tá? E aqui na parte de cima do zíper, ó, na parte de cima do zíper, eu vou pegar um viés que eu cortei de 4 centímetros, eu vou colocar ele na frente do zíper e passar uma costura de pé de zíper aqui todo nele. E assim como eu fiz no viés de baixo, eu também não vou fechar esse daqui agora, porque primeiro nós vamos preparar a aba, tá? A aba a gente faz a partir de um retângulo de, cadê minha cola? 21 de largura por 24 de altura. Então, é 21 por 24, arredondando dois lados dele, tá? Então, você vai riscar esse retângulo, fazer a parte arredondada com a sua régua de canto ou com qualquer coisinha redonda que você use aí. Você vai riscar isso na frente do tecido, com lápis, vai colocar na manta, passar bem passadinho, passar um zigue-zague do risco para dentro e depois você vai cortar no risco. Você vai fazer isso uma vez na manta e vai riscar o mesmo retângulo, arredondando as duas partes, uma vez pro forro, ok? Feito isso, a gente vai agora na parte do forro colocar o bolso de plástico. Então, ó, quando a gente for usar a nossa bolsinha, vamos simular aqui. Nós vamos estar com a aba aqui e ela vai fechar aqui na frente, certo? Se ela vai fechar aqui na frente, essa daqui tem que ser minha parte de cima, porque quando eu for usar o bolsinho, eu vou usar ele aberto pra cá. Então, eu vou colocar o bolso aqui usando essa parte arredondada como referência de parte de cima. Aí, então, agora nós vamos posicionar o nosso bolsinho de plástico. Para posicionar o bolso, nós vamos marcar agora, então, da nossa referência de parte de cima, 6 centímetros daqui pra cá. Eu vou pegar o nosso bolso, a parte de cima daqui do nosso viés aberto já, como se ele tivesse finalizado, ó. Eu vou abrir nosso viés pra cima e colocar essa parte de cima aqui do viés nesse risco de 6 centímetros que a gente fez. E aqui eu vou passar uma costura pra fixar a parte de cima do zíper na parte de cima da bolsa. Aqui, da aba. Aqui, gente, alfineta. Alfineta para ele não andar e para ele não ficar torto, tá? Eu troquei o pé de máquina de ponto reto, para ficar mais fácil da gente acertar essa costura. Aqui já tá certinho. Agora nós vamos trazer esse viés que tá aqui atrás, ó, nós vamos trazer ele para frente, ajeitar ele aqui e passar uma costura aqui nele, finalizando também e fixando o bolso, a parte de baixo do bolso, na aba, tá? Está aqui. Vamos agora nivelar aqui e colocar o cursor. Olha que bonito que ele ficou. Agora nós vamos marcar para colocar o botão de imã aqui. Então eu vou achar aqui, ó, o meio da peça. Aí eu vou marcar 3 centímetros daqui pra cá, 4 centímetros daqui pra cá, tá? Então eu coloco a régua, ó, eu centralizo a minha régua aqui, 3 centímetros, daqui pra cá, aqui é como se fosse a minha parte de cima, tá?
3 centímetros pra cá e eu vou contar aqui, da beirada pra dentro. 1, 2, 3, no 4 eu vou marcar e aqui também no 4 eu vou marcar, tá? Para colocar o botão de imã, nessa parte aqui, nós vamos colocar eu nunca lembro sem ver. Nós vamos colocar o macho. O macho é a que tem a pontinha pra fora, tá? Então, eu vou vir com a minha matriz aqui, vou colocar aqui, ó. Essa é a minha referência. Não é matriz que chama? Esqueci. Mas vai colocar a bolinha do meio em cima da marcação que a gente fez. Da bolinha que a gente fez. E daí vocês vão riscar os 2 risquinhos que tem aqui. E com o abre-casa ou desmanchador, a gente vai rasgar em cima do risco que a gente fez, apenas naquele risquinho, tá? Agora que eu fiz os furinhos, eu venho e bem nesse risquinho eu coloco, a gente chama de perninha de bailarina, essa parte aqui do botão. Uma outra coisa que eu faço, como esse forro é só o tecido, eu sempre corto um pedacinho de manta e coloco aqui, ó, para ele ficar um pouquinho mais firme. Tá vendo? Eu coloco uma mantinha aqui, ó. Aí sim eu venho com essa parte aqui, encaixo aqui e abro ou fecho a perninha, tá? O meu eu coloco assim, ó. Já coloquei os 2 botões aqui. Agora nós vamos pegar essa parte da frente aqui, vamos colocar aqui frente com frente e passar uma costura aqui tudo em volta, tá? Só um detalhe, a hora que você for costurar, costura tudo aqui em volta. Não precisa costurar aqui em cima, porque a gente usa esse espaço para desvirar, tá? Pronto, agora com todas as partes prontas, a gente vai fechar essa necessaire. Ah não terminamos tudo não. Falta a orelhinha do zíper e falta a alça que a gente vai colocar. Então, a alça eu cortei 25 por 8. Aí agora, ó, eu dobrei no meio e depois tudo no meio, tá? Como se fosse um viés. E vou passar uma costura desse lado e desse lado. A mesma coisa eu vou fazer com as auréolas do zíper, tá? Só que aqui é 8 por 8, tá? Agora sim, tudo pronto, tudo organizadinho, vamos fechar a nossa bolsinha, tá? Nós vamos começar trabalhando com a parte do plástico, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar aqui o meio, vamos dar um picote. Vamos pegar a aba, tá? E vamos dar um picote aqui também. Aqui, eu vou passar rapidinho aqui um zigue-zague, pra não correr o risco de ficar nada sem costurar.
eu vou colocar agora aqui, picote com picote. Lembrando que a parte que nós vamos colocar do lado do plástico é como se é a parte da frente, a parte que não tem o bolso, tá? Então, nós vamos colocar aqui picote com picote. Olha como que tá, ó. Aqui meu bolso de plástico, aqui meu bolso de plástico. Eu tô vendo os dois, tá? Então, picote com picote. Vou vir com o zíper. Zíper frente com frente, tá? Centraliza esse zíper para não ficar fora. E vou vir colocar o forro. Se você quiser colocar por partes, colocar aqui, picote com picote, passar um zigue-zague, vir com o zíper, passar um zigue-zague e depois vir colocando forro, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que agora o forro, quando você pegar, é o 2,5 que a gente vai colocar no zíper, tá bem? E vamos ter que nivelar esse forro bem niveladinho. Deixa eu só colocar aqui um alfinete, porque eu vou fazer direto. Alfineta bem, gente, pra ficar bem certinho, tá? Essa parte aqui da caixinha de leite, ela tem que ficar bem certinha, porque na hora que nós vamos fechar essa caixinha de leite, daí ela não dá problema nenhum pra gente, tá? Nivela bem nivelada essa aba também, pra não aparecer zigue-zague, não aparecer costura, tá? Se você achar melhor colocar a prisilinha, coloca. Para colocar zíper, eu não gosto muito da prisilinha, mas é questão de gosto e de costume também, tá? Aqui, ó, tem que encaixar direitinho a caixinha de leite. Deu certinho. Vou colocar o pé de zíper. E vou vir com uma costura de pé de zíper aqui. Pronto. Aqui agora, o que eu vou fazer? Ó, nós costuramos assim, certo? Eu vou trazer o forro pra trás. Eu vou colocar o zíper aqui pra frente. E vou colocar a aba aqui pra frente também. E eu vou rebater aqui em cima, tá? A aba fica pro lado de cá. A gente só vai rebater o forro com o tecido principal. Esse rebatido aqui tem que ser bem na beiradinha, não pode ser com pé de máquina, tá? Agora eu venho com o outro lado e coloco. Eu esqueço que tem tudo isso daqui aqui e coloco a frente do zíper aqui com a frente. Eu só tenho que lembrar de nivelar toda essa parte aqui com a parte de baixo. E coloco também o forro, lembrando que aqui é os 2,5 cm, tá? Prontinho, já coloquei um lado e já coloquei o outro. Agora eu vou colocar o cursor. Agora a gente precisa marcar para colocar o botão de pressão, o outro lado do botão de pressão aqui. Então você vai trazer pra cá, mas vai deixar uma sobrinha aqui, tá? E vai apertar, deixando bem solto aqui. Quando você aperta, aquela pontinha do botão de imã, ele fica marcado aqui. Aí você só vai ver se ficou bem centralizado, tá? E você vai colocar o botão de imã. Como aqui a gente já passou um zigue-zague, a gente vai desmanchar um pedacinho do zigue-zague, enfiar a mão ali por dentro para colocar esse botão de pressão.
O botão de pressão vai ser colocado entre o tecido principal e embaixo da manta, tá? Então, a gente tem que desmanchar o zigue-zague que foi feito da manta com o forro do bolso. E é o mesmo processo. A gente pega essa bolinha aqui que vem junto, coloca aqui, risca. Eu vou colocar o dedo aqui dentro, ó. Ó, gente, é só o tecido da frente e a manta, tá? O resto não. A gente vai colocar aqui. Vou dar uma cortadinha. Coloco aqui. Aqui eu não preciso colocar aquele pedacinho de manta, porque já tem. Aí agora eu trago ele pra cá, ó. Vou colocar essa bolinha aqui. E vou abrir minha bailarina. Pronto, ele tá escondidinho lá dentro. E vou repetir do outro lado. Pronto, os dois estão colocados aqui, agora sim a gente vai fechar. Então, nós vamos dobrar essa parte aqui, ó. Vamos abrir a nécessaire. Essa parte aqui, nós vamos dar uma dobradinha aqui pra ela não atrapalhar, que ela vai ficar escondidinha aqui dentro. E nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente e forro com forro. Por conta do plástico, na parte do tecido principal, a gente não vai alfinetar, tá bem? E eu vou aproveitar que eu tô usando a presilhinha e vou também usar a presilhinha aqui na parte do forro. Tudo alfinetado, tudo presinho, eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai passar a costura reta de pé de máquina. Nós vamos passar aqui embaixo do corpo, entendeu? Aqui é o corpo da peça, nós vamos passar aqui. Não vamos costurar os cantinhos de caixinha de leite. Nós vamos costurar esse pedaço aqui. Não vamos costurar a caixinha de leite do zíper, nem o zíper agora. Nós vamos costurar essa parte aqui do forro. Essa lateral, não vamos mexer na caixinha de leite. Vamos costurar aqui no fundo, só que nós vamos deixar um pedaço descosturado pra gente desvirar. Vamos costurar também essa lateral somente. Vamos pular essa parte aqui e costurar só essa parte. Então, vocês entenderam? Nós vamos costurar as partes retas, como se fosse formar um quadrado, ignorando a caixinha de leite. Por enquanto, nós não vamos mexer nem aqui no meio, nem nessa caixinha de leite aqui, tá? Então, é nessa parte reta, aqui embaixo, igual foi aqui em cima, e essa parte de baixo do forro, deixando uma abertura para desvirar. É uma costura reta com pé de máquina, tá? Dando um pé de máquina. Pronto, fechei todo mundo. Agora sim nós vamos mexer na caixinha de leite, tá? Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente vai fazer a caixinha de leite, a gente não pega, não abre aqui, abre bem aqui e vinca, dá uma chanfradinha aqui, colocando costura com costura, e ela fica aqui, a gente passa uma costura de pé de máquina aqui, certo? Então, nós vamos fazer isso nos 4 cantos, daqui e do forro. Aqui na parte do zíper, nós vamos fazer a mesma coisa. A diferença é que nós temos zíper no meio, tá? Então, nós temos que abrir bem aqui, pegar a costura daqui, colocar no meio do zíper, abrir bem o forro e colocar a costura do forro no meio do zíper.
tá? Um outro detalhe é que aqui a gente vai ter que colocar a orelhinha. Então, nós vamos dobrar a orelhinha no meio, ó. Eu dobrei aqui, tá a orelhinha. Eu dobrei ela ao meio. E eu vou colocar a parte dobrada lá dentro, tá? Eu vou encaixar ela lá dentro, no lado da frente do zíper. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Deixa eu só encaixar aqui direitinho. Eu tenho que colocar uma alça aqui dentro também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa alça, vou colocar lá dentro, ó. Na frente do zíper, tá? Na frente do zíper. Eu vou colocar ela lá dentro, ó. Ó, eu coloquei ela lá dentro, tá? O nível dela, eu vou colocar no nível da caixa de leite aqui. Atrás dela, eu vou colocar a linguinha, com a parte dobrada lá dentro. Elas têm que ficar na mesma altura. Aí eu coloco tudo isso na frente do zíper, ó. Tá tudo isso aqui, ó, na frente do zíper, tá? Eu tenho que abrir bem, deixar bem abertinho aqui e o forro também. Tudo tendo como referência da costura daqui e dessa costura aqui, o meio do zíper. E eu vou vir aqui e fazer uma costura de pé de máquina sem dó nem piedade, tá? Não pode ser pezinho, não pode agora aqui economizar no pé de máquina. Tem que ser um pé de máquina fiel, senão ele solta tudo, gente. Se vocês quiserem dar um retrocesso, pode dar. Eu tô segurando bem firme aqui, por isso que eu não alfinetei. Mas se você preferir, alfineta, tá? Eu posso cortar esse excesso aqui de zíper. Aí. No outro lado do zíper, nós vamos repetir a mesma coisa, mas aí não tem a alça, tá? Então, eu vou abrir bem aqui, colocar a linguetinha dobrada aqui no meio, ó, na frente do zíper. Vou chanfrar bem chanfradinho. Um forro tudo. Puxar bem esse forro para dessa vez ele não descer. E vou passar uma costura de pé de máquina. E corta esse excesso de zíper. Aqui no forro, eu só vou chanfrar dos dois lados e vou passar uma costura. Aqui é rapidinho. Agora aqui embaixo, nós vamos fazer primeiro assim, ó.
Nós vamos colocar a mão pelo forro, vamos abrir o zíper e vamos achar a alça, tá? A aba vai atrapalhar um pouquinho, mas ela dá licença aqui pra nós. Achei a alça, eu vou pegar a alça, deixar ela reta e sair com ela aqui, ó. Entenderam? Ela tá aqui, ó. Então, eu vou chanfrar aqui, segurando essa alça, tá? Prendendo essa alça aqui, a parte de baixo da alça. Vou chanfrar aqui com isso. Vamos lá. E o outro lado eu vou chanfrar normal, porque aqui não tem nada para eu costurar além da caixinha de leite sozinha, tá? Meninas, eu já tô desvirando aqui a peça, já tá tudo costuradinho. Eu considero ela, agora que eu terminei, vocês viram que até escureceu. Eu demorei bastante pra fazer a peça e o vídeo. Considero ela um nível difícil, quem tiver dificuldade pode me perguntar, tá bem? Ela é demorada pra fazer, ela é difícil e tem muito detalhe, muito detalhe. Tá até escuro agora a gravação, porque eu tive que acender a luz aqui amarela. Mas ela fica bem bacana, viu? Durante a fabricação aqui, o trabalho que eu tava fazendo, eu recebi uma encomenda dessa peça aqui. O Gustavo viu que era peça de nenê, lembrou que tem um chá de bebê amanhã. E ele vai levar pra funcionária dele que tem um chá de bebê amanhã lá na Mictal. Olha aqui. Ficou a alcinha aqui. Aqui a parte da frente, ó. Se ele tivesse falado antes, eu já teria gravado o nome do menino aqui. E falta passar, mas tá aqui, gente, a nossa peça. Olha que bacana. Aqui fica o bolso escondendo o lenço umedecido. Às vezes aquela parte de plástico dá uma estragadinha, né? Então tá aqui o bolso escondidinho com lenço umedecido. Aqui o nosso bolso de plástico, tá? Depois eu vou fechar lá dentro. Tava louco pra usar esse cursor. Aqui você põe fralda, tá? Cabe bastante fralda. Aqui você põe um termômetro, põe uma pomada, tá bem? Aqui você pode pôr uma fraldinha, uma chupeta, um porta-chupeta. Se quiser acrescentar aqui para um presente, gente, vocês podem colocar uma fraldinha, pode colocar um porta-chupeta, pode colocar uma outra necessaire, tá? É um presente bem bacana, bem bonito para você dar para um nenê, tá? Fazer para os netos, fazer para os parentes. E tá aqui, ela tá bem amassadinha ainda, mas tá aqui. Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e me mostrem a peça que vocês vão fazer.